Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na nossa aula de hoje, nós iremos resolver algumas questões envolvendo radiciação e racionalização, certo? Eu espero que vocês gostem do que a gente preparou, mas antes de iniciar, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, como eu já havia mencionado, nossa aula hoje é destinada à resolução de problemas envolvendo a radiciação, racionalização, tá bom? Alguns problemas foram selecionados a partir do nosso fórum de discussão, tá certo? Na nossa plataforma do Google Classroom. Bem, o problema 1 pede para a gente efetuar o cálculo das raízes, e aí eu trago a letra H, certo? Que foi uma das alternativas pedidas, solicitadas, certo? Bem, a letra H pede para eu calcular a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência. Bem, como os índices aqui são iguais a 3, eu posso conservar a raiz, né? Ela fica sendo raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. Certo? Aí aqui eu vou usar uma propriedade de potenciação. Eu conservo aqui a base e somos expoentes, então isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 3 elevado a 6. E aí agora, nesse momento aqui, eu vou aplicar uma das propriedades de radiciação, né? Que raiz cúbica de 3 elevado a 6 é a mesma coisa de 3 elevado a expoente de dentro dividido pelo índice, né? Então fica 3 elevado a 6 dividido por 3, e aí 6 dividido por 3 é 2. Então, essa expressão toda, raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 à quarta, é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Resposta da letra H. Nosso problema 2 ele pede para que a gente simplifique as expressões. Eu tenho raiz quadrada de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Bem, essas expressões, aplicando a propriedade de radiciação, nós vamos ter o seguinte, que raiz quadrada de 3 é 3 elevado ao meio, que raiz cúbica de 3 ao cubo é 3 elevado a 3, e que raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 elevado a 2 sobre 2. Aqui eu posso simplificar aqui essas expressões, 3 dividido por 3 que dá 1, e 2 dividido por 2 que dá 1. Me sobra exatamente toda essa expressão, né? Fica 3 elevado a 1 meio vezes 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, eu conservo a base, somos expoentes, fica 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 meio. Então, toda essa expressão, né, raiz de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, na realidade ela é igual a 9 raiz de 3. Certo? Bem, o terceiro problema pede para que eu simplifique essa expressão agora, a alternativa B. Nós vamos usar uma técnica que eu não mencionei na aula anterior, mas que é das que existem, é a que eu mais gosto de usar para simplificar raízes. Bem, consiste no seguinte, a gente fazer aqui uma divisão, utilizando o algoritmo da divisão. Então, imagina que 13 ao cubo. A gente quer 3, né? E o índice aqui é 2. Então, se eu pegar e dividir 3 por 2, o resultado do quociente dá 1 e o resto é 1. Certo? Aqui eu tenho 13 elevado a 5 e a raiz também é raiz quadrada. Certo? Se eu pegar e dividir 5 por 2, eu vou ter quociente 2 e resto 1. Por bem, raiz de 13 a gente não mexe, né? Raiz de 13 ao cubo é 3 elevado a 1, né? 13 elevado a 1, raiz de 13 ao cubo é 13 elevado a 1, raiz de 13 elevado a 1. Bem, quem é esse 1 aqui? Professor, esse 1 está relacionado ao quociente, né? E esse outro 1 aqui está relacionado ao resto. Tá? Então, para a gente fixar mais,
eu tenho raiz quadrada de 13 elevado a 5. Eu não dividi 5 por 2, o quociente foi 2 e o resto é 1. Pois bem, raiz quadrada de 13 elevado a 5 é 13 ao quadrado vezes raiz de 13 elevado a 1. Bem, de onde é esse quadrado? Esse quadrado é o quociente da divisão e esse 1 aqui é o resto. Certo? Então, essa expressão aqui, raiz de 13 mais raiz de 13 ao cubo mais raiz de 13 à quinta dividido por raiz de 13, pode ser compreendida por essa outra expressão. Né? Expressão raiz de 13 mais raiz de 13, raiz de 13, mais 13 ao quadrado, raiz de 13. Fica mais ou menos isso aqui, né? Vai ficar raiz de 13 mais 13, raiz de 13, mais 13 ao quadrado, 169, raiz de 13. Tudo isso sobre raiz de 13. No numerador, eu tenho raiz de 13 que eu posso colocar em evidência. Né? Então, vai ficar raiz de 13 que multiplica 1 mais 13 mais 169. Tudo isso sobre raiz de 13, e aí eu posso simplificar a raiz de 13 com raiz de 13. A resposta dessa expressão é, 183. Certo? Bem, essa outra expressão aqui, que é o nosso problema 4, tá? Novamente, eu vou ter aqui raiz de 2, e eu tenho raiz de 32. Só que 32 é 2 elevado a 5, certo? Então, eu tenho 2 elevado a 5 e a raiz é quadrada. Novamente, quando eu divido 5 por 2, eu tenho o quociente 2 e resto 1. Né? Essa expressão aqui, raiz de 2 mais raiz de 32, na realidade, ela fica raiz de 2 mais raiz de 2 elevado a 5, tudo isso sobre 5 raiz de 2. Essa raiz aqui, raiz quadrada de 2 elevado a 5, pode ser entendida como, né, 2 ao quadrado raiz de 2, onde esse 2 aqui é o quociente da divisão e aqui eu tenho o expoente 1, que é o resto. Então, essa expressão aqui vai ser raiz de 2 mais 2 ao quadrado raiz de 2 sobre 5 raiz de 2. Bem, 2 ao quadrado é 4, né? 4 mais 1, então eu vou ter 5 raiz de 2 sobre 5 vezes raiz de 2. Logo, a resposta dessa expressão é 1. Certo? Dando continuidade, pessoal, nós temos aqui o problema 5, que é uma questão do teste seletivo do IFP de 2018. Tá? A questão diz o seguinte, pede para a gente simplificar esse produto. Raiz quadrada de 3 mais raiz de 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 5. Certo? Como as raízes todas têm índice 2, a gente pode aplicar a propriedade de conservar a raiz. Então, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 5, igual a uma raiz única, né, de 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. E aí, notem que aqui eu tenho o quadrado da soma pela diferença. Né? O produto da soma pela diferença, que é um produto notável, fica o primeiro ao quadrado é menos o segundo ao quadrado. Logo, 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5 é igual a 3 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Né? Raiz de 5 ao quadrado a gente cancela. 3 ao quadrado é 9. Então, eu vou ter que isso aqui tudo é igual a raiz de 9 menos 5, que é igual a raiz de 4. Raiz de 4, 2. Resposta, letra C. Tá? Para a gente finalizar, eu trago essa questão da FUVEST, 1985, que pede para a gente simplificar essa expressão, raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1 mais raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 mais 1. Bem, essa expressão aqui eu tenho no denominador raiz de 3 menos 1 da primeira fração e no denominador da segunda raiz de 3 mais 1. Então, eu vou usar o produto, né, dessas expressões para eu definir o denominador, né, para fazer o MMC. Então, aqui eu tenho essa expressão. O denominador vai ficar raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. E aí eu pego o denominador, divido por raiz de 3 menos 1, me sobra só raiz de 3 mais 1, vezes raiz de 3 mais 1 dá raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Mais a outra expressão, né? Se eu tenho toda essa expressão dividida por raiz de 3 mais 1, me sobra só raiz de 3 menos 1, vezes raiz de 3 menos 1 dá raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Logo,
essa expressão aqui inicial que eu quero calcular vai ser igual a raiz de 3 mais 1 ao quadrado, mais raiz de 3 menos 1 ao quadrado, dividido por raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. Bem, eu tenho aqui um quadrado da soma, um quadrado da diferença e um produto da soma pela diferença. São 3 produtos notáveis. Logo, essa expressão vai ficar o seguinte: quando eu desenvolver aqui a primeira, eu vou ter o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes raiz de 3, mais 1 ao quadrado. Mais o desenvolvimento desse segundo produto notável. Fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, menos 2, que multiplica 1, multiplica a raiz de 3, mais 1 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo quadrado do primeiro, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Certo? Aqui eu posso simplificar essa expressão com essa. Raiz de 3 ao quadrado fica 3, né? Aqui e aqui também. Então, toda essa expressão, na realidade, vai ser 3 mais 1, mais 3 mais 1, dividido por 3 menos 1. Ou seja, vai ser 8 dividido por 2, que é igual a 4. Logo, a alternativa, letra B. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.